Hoje nós vamos encerrar a série A Vida e Lições do Rei Salomão. Nós falamos duas, aí eu adoeci 2 domingos, né? O cão se levantou ferozmente. 2 domingos, e aí domingo passado foi o aniversário da igreja. Então passou 3 domingos. Você que não viu a série, é só entrar lá no Spotify, Pastor Manoel Lopes. Você vai encontrar a primeira jornada, a segunda jornada e hoje o encerramento. Então a série chama A Vida e Lições do Rei Salomão. A primeira foi aproveitando as oportunidades. Como Salomão nos ensinou a aproveitar oportunidades que Deus coloca para nós. A segunda jornada foi o que vem em primeiro lugar. A decisão do que vem em primeiro lugar muda toda a sua jornada de conquista, de avanço, de cura, de transformação, de prosperidade. E hoje a terceira jornada será até os mais sábios erram. Fala comigo, até os mais sábios erram. Amém? Fala com seu irmão, grande sábio, você também erra. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12 ao 13. E hoje encerramos essa saga sobre Salomão. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, em outra versão, suportável. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podem resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus proverá um livramento, para que vós possais suportar a tentação. Deus fala conosco no encerramento, Pai, dessa série sobre Salomão, Pai, a vida e lições do rei Salomão. Fala ao nosso coração, edifica a nossa alma, o nosso espírito, traz a revelação do céu, para nos levar a um patamar de entendimento maior da Tua palavra. E ao Senhor seja toda a glória. Príncipe desse mundo, eu te ordeno, solta o entendimento de todas as pessoas que estão aqui, que nos ouvem, que um dia ouvirá essa palavra, em nome de Jesus. Amém? É claro que se a gente fosse fazer uma série profunda sobre Salomão, a gente ficaria aqui um ano, né? Talvez não desse para falar de tanta riqueza sobre a vida desse homem. Então a gente enxugou em 3 jornadas essa série. Nós sabemos, mas para lembrar, o rei Salomão, sem sombra de dúvida, é um dos personagens mais interessantes da Bíblia, né? Apesar do Pablo Marçal ter escrito 45 livros e se achar maior do que Salomão, que escreveu 3, basta provérbio para destruir todos os livros escritos no mundo inteiro, fora a Bíblia, é claro. Basta provérbios, para não dizer da sabedoria de Eclesiastes também, né? E cantares, coisa fantástica. Então Salomão tinha uma sabedoria, nós vimos aqui na primeira fase, na primeira jornada, e essa sabedoria permitiu que ele fizesse feitos grandiosos. É um homem que vale a pena você mergulhar nos livros, na história, fazer uma hermenêutica, uma exegese sobre a vida, sobre a história de Salomão. É algo forte. Tanto é que ultimamente, nos últimos 10 anos, inclusive o Paulo Vieira, o rei dos coaches, usa muito a forma de enriquecimento de Salomão para passar para as pessoas, biblicamente, na forma da Torá, na forma de tudo que vem sobre Salomão. É fantástico o que ele faz. Então Salomão é um homem que, até mesmo as pessoas que não viveram, mas têm os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, todos os grandes historiadores, os grandes homens de Deus, teólogos de todas as épocas, admiram e têm ele como um exemplo, em grande parte, a ser seguido. Infelizmente, em não toda a sua vida, porque ele, por mais sábio que foi, também errou. Então é interessante, né? Salomão, na sua sabedoria, ele escreveu Provérbios, iluminado pelo Espírito Santo, Eclesiastes e Cânticos, livros fantásticos. Se você mergulhar 10 anos estudando Provérbio e praticar 20% dele, a sua vida transforma. A vida das suas pessoas, dos seus negócios, do seu casamento, tudo. Provérbio é uma arma e uma ferramenta fantástica, né? Fantástica. Isso é muito bom. Ele compôs 3.000 provérbios e mais de 1.000 cânticos. Está em 1 Reis 4:32. Em 2 Crônicas, do capítulo 6, anota aí para você ler em casa.
do versículo 18 ao 42, Salomão está no momento em que ele constrói o templo de Deus, de que ele faz o que Davi desejou fazer, mas Deus não permitiu pelas mãos de guerra, as mãos sangrentas de Davi. Mas Davi prepara toda a riqueza necessária, deixa tudo pronto, e Deus, então, quando Salomão vira rei, ele ergue o templo. Guarde muito o que eu vou te falar aqui, que tem a ver com toda a pregação, né? Os sábios também erram, os mais sábios. No capítulo 6, do verso 20 ao 40, a oração todinha de Salomão concentra em falar dos pecados que o povo cometeu, poderia cometer no futuro, e que houvesse o perdão de Deus, que Deus ouvisse as orações feitas naquele tempo. Porque naquela época o povo subia ao templo para sacrificar, para buscar a Deus, para falar com Deus. Então ele dizia: ó Senhor, pecados que eles vão cometer, pecados, você vai ver lá nesses versículos, pecados que vão trazer guerra sobre Israel, pecados que vão gerar fome, que vão gerar prisão, que vão gerar morte, pragas, que o Senhor venha ouvir o clamor quando eles vieram a este lugar, que o Senhor venha perdoar. Ele fala de perdão de pecado do povo, e em nenhum momento ele fala dele. Você tem aqui 45 versículos. Não, você tem 30 versículos e 20 é dedicado a isso. Mas Salomão falou: o povo, aqueles que orar, o povo quando pecar, o povo quando errar, o povo quando voltar atrás, o povo quando adorar outros deuses. Mas ele não fala eu, quando eu vier, quando eu pecar, quando eu falhar. Salomão, na sua oração de dedicação do templo a Deus, da inauguração da segunda casa, da primeira casa, ele reconhece a realidade do pecado humano. Ele faz a menção das situações que poderiam acontecer no futuro, situações que o povo já tinha passado, que Israel poderia pecar contra Deus, e quando eles caíssem, desobedecessem, derrotados em batalhas, enfrentassem fome, sede, Deus ouvisse e os curasse dos seus pecados. Isso quer dizer que não mudou nada nessa parte do velho e do novo. O que mudou é que, se nós pecarmos, hoje nós temos um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Se Salomão dizia para Deus ouvir aquele povo, quando Cristo morre e é ressurreto por Deus, Deus diz: eu agora também te ouço. Você não precisa de um templo, você não precisa de um sacrifício, você não precisa de um sacerdote. No seu secreto, na sua casa, dentro de um carro, no banheiro, onde você estiver, se você arrepender de todo o teu coração e confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para... Se até os mais sábios erram, imagina eu, esse mineirinho indouto. Erra. Você erra. Nós pecamos, nós falhamos. Eu tenho batido nessa tecla, porque muito crente, muito evangélico tem subido em pedestal de que parece que eles não pecam, que eles não erram, que eles não falham, e podem abrir a sua metralhadora de destruição aqueles que estão em pecado, esquecendo que um dia vivíamos no pecado, no lamaçal, e o teu Filho Deus Jesus nos tirou das trevas do lamaçal e nos transportou para o seu reino, que é de luz, de perdão, de amor, de regeneração, de vida nova, de novos sonhos, projetos e expectativas. Isso é Jesus de Nazaré em nossa vida. Diferente da oração de Salomão, preciso falar: Senhor, que aqui na Seara Viva o Senhor também perdoe ao povo que vem e a mim que também venho. A Bíblia, no Novo Testamento, diz que 2 homens chegaram para orar no templo, e um de cabeça erguida, em pé, uma postura de cargo que tinha, dizia: Senhor, eu sou um homem que não peco, né? Vamos trazer para a linguagem de hoje: entrega o dízimo, entrega a oferta, o Senhor sabe, o Senhor, como bom eu sou, eu dou cesta básica e etc, etc. E chega o outro e não consegue olhar para cima, dobra o joelho e fala: Senhor, perdoa-me, eu sou pecador, não mereço falar com o Senhor. Salomão se pôs em qual posição no início do seu cargo? Parou? Pegou essa? 1 Reis,
Abra aí comigo, capítulo 10, 23 e 24. O rei Salomão tornou-se o homem mais rico, mais sábio de todos os reis sobre a terra. Todo o mundo, olha que interessante, todo o mundo queria ser recebido por Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Que homem é esse? Que magnitude foi a sabedoria que Deus colocou em Salomão? O mundo inteiro queria ver. Só que dá para você tirar uma pregação. Quem quer te ver? Às vezes nem a patroa, nem o patrão, nem os amigos, nem o pastor. O pastor fala: nossa, o bode chegou. Quem quer te ver aqui? Daria uma pregação separada. Cara, que coisa linda. Nós vamos falar de um cara que foi o mais sábio. Só Jesus, que é a própria sabedoria, é mais sábio do que Salomão. Mas o que me trouxe estudando para trazer essa jornada, essa série, foi que toda a sabedoria que Deus deu do alto, acima de todas as sabedorias, não impediu Salomão de cometer erros, fazendo ele o que era mal diante dos olhos do Senhor. Para mim é um alerta. Se Salomão, na essência, na concentração de uma sabedoria especial de Deus, falhou, muito mais nós temos que vigiar. Amém ou não? Está entendendo alguma coisa aí? Na jornada de hoje, então, queridos, encerrando essa série, nós vamos através, na minha visão, dos dois maiores erros de Salomão, ou os dois maiores fatores ou atos que provocaram a queda deste rei tão sábio, que não precisava de mais nada na vida, tinha tudo em abundância. Veremos que mesmo sendo amado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, dado sabedoria por Deus, nós temos que entender nesse caminho, para que nós não possamos colher frutos amargos de escolhas ruins. Dois atos de Salomão para a sua queda. Primeiro ato da queda, na minha visão, vaidade. Fala comigo, vaidade. Vaidade. Vaidade é algo que nos arrebenta. Vaidade, ela vem brotando dentro da gente aos poucos e a gente não sente. A verdade é essa. A vaidade é algo que transforma, principalmente quando a gente cresce, quando a gente tem um curso, quando a gente está bem financeiramente, bem na igreja. A vaidade, quando ela é elogiada, ela absorve o elogio e nos coloca em campo de risco. Eu não estou falando da vaidade de beleza externa, a vaidade do que nós somos, do tamanho que chegamos, do que somos. Tem gente que não é nada e é vaidoso em si mesmo. Tem gente que é tudo e é vaidoso em si mesmo. Tem gente que é tudo e não é vaidoso. Tem gente que não é nada e não é vaidoso. Pegaram aí? Vaidade que consome o homem. Na maior parte do tempo, guarde isso que eu vou te ensinar nesta noite. Na maior parte do nosso tempo, da nossa batalha espiritual, da nossa resistência, nós projetamos Satanás atacando os nossos pontos mais. Sim ou não, igreja? A igreja hoje está dormindo. Sim ou não, igreja? Amém. Acorda aí, me ajuda aí. Nós pensamos nos pontos mais fracos. É aí que ele vai me atacar, é aí que ele vai me derrubar, é aí que eu não aguento. É igual o jovem, todo jovem que entra na igreja, ele está caindo com a namorada, ou quase caindo, e fala: pastor, é meu ponto fraco, pastor. Todo jovem. Pastor, mas o senhor não entende, eu tenho um desejo. Eu falei: tive sua idade, eu entendo. Eles acham que nós, os velhinhos, também não tem vontade. Aí eles falam de nós, né, pastor? Está vivo, pastor? Então... Olha. Então,
Mas a fraqueza, vendo Salomão, eu aprendi com Deus que a fraqueza não é a nossa única vulnerabilidade. Se eu estou precavendo a minha fraqueza, fujo da aparência do mal, porque eu posso cair naquilo. Eu oro a Deus para me dar força onde eu sou fraco. Satanás então muda a estratégia, como foi com Salomão, e ele nos ataca também nos nossos pontos em que consideramos os mais fortes. E muitas vezes, quando eu acho que sou forte naquilo, a tendência é baixar a guarda. Sim ou não? Alguém está entendendo? Baixar a guarda naquilo que eu acho que sou mais forte. Sabe aquelas pessoas que falam, eu nunca caí, né? Eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei, aquelas coisas. Eu não, pode vir o que vier, que isso aí eu não faço. Mas fala, Deus, eu já fui viciado em bebida, em droga, me ajuda, esse ponto é fraco. E ele só fica ali, Satanás falou, ele está vigiando o quê? O ponto fraco. Eu vou no ponto forte, nas áreas que nós orgulhamos da nossa força. Pegou, igreja? Segura essa. Salomão não percebeu que os seus pontos fortes estavam sendo trabalhados por Satanás. Pessoa que costuma falar demais para os outros assim, eu jejuo toda semana, eu oro toda madrugada, eu só sei orar. A Bíblia para mim é 3 vezes por ano, pode vir Satanás que eu te falo ela de cor. Ponto forte. Ponto forte. Nós nos orgulhamos de onde nós temos mais força. Por isso que muitas batalhas na história, fui dar uma olhada, você pode olhar, que eles estavam com castelos fortes, arqueiros, quando surgiram aqueles negócios que catapulta, né? Que jogavam aquelas bolas de fogo, eles cercavam o palácio por cima e nas portas reforçadas e se sentiam fortalecidos, e vinha um exército menor. O que eles não perceberam é que por um lado, aquele exército menor, ele fez o quê? Onde eles achavam que eles seriam invencíveis, que era debaixo da terra, que era o ponto mais forte, eles cavaram silenciosamente. Quando viram, estava dentro do castelo. Todos os pontos fracos estavam cercados e protegidos. Porta, altura para escalar, entendeu ou não? Tudo que podia. Mas quem vai me atacar no meu ponto mais forte? Eu estou sobre uma terra. E Satanás se acerca de nós. Por maiores que sejam os nossos talentos e dons espirituais que temos, muitas vezes aí ele entra com a vaidade. Pecamos na vaidade. Grandes pecadores caíram. Grandes homens e mulheres de Deus que louvam caíram. A vaidade de pagar para estar num banco, para ser visto e ter agenda. A vaidade, quando começa a falar, você prega muito, você é bom pregador, nossa, quando você louva, é um negócio diferente. E a vaidade vai chegando, e no ponto forte que era o louvor, ou que era a pregação, a pessoa começa a dizer, eu arrebentei na pregação. Quando eu louvo, não tem quem segura. Quem está entendendo aí? Ponto forte. Acerca dos talentos e dons espirituais. Um tempo atrás, não sei se foi esse ano ou ano passado, eu conversando com um grande pregador atual, e ele reclamando de um outro que atacou ele na internet. Nós dois conversando pessoalmente, e esse grande homem de Deus, grande pregador, me preocupou no momento que ele disse assim, rapaz, e eu fui olhar ele me atacando, ele tem 300 mil seguidores, eu tenho 3 milhões, quem é ele? Na hora, Deus, a vaidade. A vaidade. Pelo dom de pregar, ele impressiona com o número de seguidores. Cuidado com o talento que Deus te deu. Seu ponto forte pode ser aonde Satanás está preparando a sua queda.
Se não nos acautelarmos, Satanás pode provocar derrota espiritual, explorando os pontos fortes, sim, ponto forte. Quantos profetas atuais são tão requeridos e começam a se inflar tanto na vaidade, que Deus não deu nada, mas eles precisam entregar uma profecia para manter o quê? A vaidade de ser procurado. Ninguém vai falar, fala Deus, não? É uma verdade, sim ou não? Começa o eu a tomar conta, achando que é você que está curando, é você que está libertando. É perigoso quando ele fala, eu curei 10. No início do ministério eu aprendi assim, então a gente falava, eu ganhei tantas vidas para Jesus, eu ganhei tantas almas, ó, e assim, era uma vaidade que eu nem sabia que tinha, era menino na fé, ninguém me ensinava. Eu tinha um caderninho, em todo lugar que eu pregava, o povo aceitava Jesus, eu anotava quantas almas, sem perceber que era uma vaidade. Bati 200 almas esse ano, eita glória, vaidade que quase me derruba. Eu aprendi com o tempo e com o Espírito Santo que não tem uma pessoa que ganhou alma. Eu prego aqui, tem pessoa que reconhece Jesus como Senhor, mas tem uma senhorinha que bateu o joelho 10 anos. Tem uma irmã na igreja orando. Ele já ouviu a pregação na televisão, na internet, que tocou o coração. Ninguém ganha ninguém sozinho. Outra coisa, como que eu ganhei, se não sou eu que convenço? A fé vem pelo ouvir, mas é o Espírito de Deus que convence do pecado, juízo e justiça. Eu ganhei, é vaidade, é arma de Satanás. Cuidado, o forte da pregação, da evangelização, do missionário, pode ser uma armadilha. E o eu inflama muito. Eu hoje tenho muito mais cautela na hora de falar, morro de preocupação. Irmão, põe na hora do louvor aqui, irmão. Quebra isso, não sabe mexer, quebra. Compra o trem caro e não sabe mexer. Gente. Não, tá tranquilo, irmão. Deus ouve a oração dele aqui, quando ele pedir perdão. Quebra, quebra. Salomão. Ainda bem que nós temos amizade forte, né? Isso é o que você Mal Júnior fez comigo lá fora. Deus está curando aí, na chegada ali. No final de sua vida, Salomão fez uma reflexão. Nessa reflexão ele admite o quanto a vaidade tomou conta dele. Abra aí, por favor, Eclesiastes 2, de 1 a 10. Eu quero ler. Porque a vaidade não vai permanecer na vida dos verdadeiros crentes a partir dessa noite, em nome de Jesus. Olha como é que Salomão começa. Eu disse a mim. O homem que falava com Deus, o homem que pedia tudo para Deus, o homem que Deus respondia, o homem que tinha acesso ao templo, o homem que virou rei, unificou, o homem que o mundo vinha atrás dele, o homem que tinha todas as riquezas, o homem que tinha tudo. Agora já não era ele Deus, agora era ele, cuidado. Se você parou de ouvir um pastor, sua esposa, seu esposo, um amigo, alguém que Deus está usando, a pessoa que você trabalha com ela, cuidado. Amém ou não? Eu disse a mim mesmo, já começou por aí. Pois bem, ele falando com ele, gente, que coisa mais, que vaidade que Salomão entrou. Ele falando com ele assim, e não sei nem se tinha espelho naquela época. Quem é mais velho aí lembra? O pastor Israel tinha? Tinha então. Tinha. Eu disse a mim mesmo, pois bem, eu te farei. Peraí, ué. Cadê o Deus que libertava? Cadê o Deus que fazia? Cadê o Deus que usava? Cadê o Deus que dava? Cadê o Deus que tudo que eu tenho vem do alto? Tem alguém comigo aí? Ei, me ajuda aí! Eu farei a mim mesmo experimentar o prazer em toda a sua intensidade, conhecer as grandes alegrias da vida. Ele decidiu.
Contudo, isso também se demonstrou algo inútil, mas uma vaidade. Aí ele já está admitindo que ele está em Eclesiastes, mas ele fala como ele falou para ele. Versículo 2: só me fez concluir que do riso e da sobra é a tolice, e na alegria o que resulta é o vazio. Olha o versículo 3, ele mostrou o que fez, e como ele lá no fim da vida reconheceu que estava errado. Olha o 3, então decidi me entregar aos vinhos, às extravagâncias, procurando, entretanto, manter mente e coração sobre a liderança da... Meu Deus, ele cocheava dos dois lados. Ele cocheava dos dois lados, ou seja, ele ia para o vinho para ficar bêbado, não era tomar um cálice, não, aqui é cachaça mesmo, bebão. Ia a prazeres, irmão, mulherzada, porcariada. Domingão do Faustão e tudo mais. Esse homem se entregou de tal maneira que ele disse, só me procurando entretanto manter a minha mente sob a liderança, ou seja, não era de Deus, era da saber. Qual era o ponto forte de Salomão? O mais forte, sabedoria. Onde Satanás está atacando ele? Vaidade da Fecharam o que eu estava falando no início? Amém ou não? Cuidado com o seu talento, cuidado com o seu dom, cuidado quando ele for reconhecido sobre a terra. E ele fala, meu coração está na minha sabedoria. Olha o que ele continua dizendo, eu desejava descobrir o que de fato valia a pena debaixo dos céus, durante esses poucos anos que um ser humano vive sobre a terra. Depois concentrei-me, sozinho, no trabalho de edificar obras magníficas, grandes palácios para mim mesmo, e plantei imensos vinhedos para mim. Onde está Deus? Se a sua empresa explodir, se o seu negócio explodir, se você for reconhecido na internet, pelo amor de Deus, não construa palácios para você, construa palácios com o dinheiro que Deus te der, mas fala, Senhor, é para mim e para o Senhor. Vou ter um grupo aqui de oração, eu vou abrir para um evento da igreja, eu vou trazer o miserável para comer bem comigo, amém ou não? Olha, a vaidade assumiu esse homem. Projetei, consultou Deus não, projetei e mandei construir belos jardins, pomares, plantei todo tipo de árvore frutífera. Versículo 6, construí ele grandes reservatórios de água para irrigar os meus muitos bosques verdejantes. Eu ia falar, mas Jesus colocou uma trava na minha língua. Versículo 7, comprei uma infinidade de escravos e escravas, e foram muitos os escravos que nasceram em minhas terras. Além de toda essa criadagem, tive mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Irmão, vaidade ou não? Acumulei para mim prata e ouro. Acumulou para quem, gente? Antes de você voltar, ele fala, Senhor, toda a prata e ouro eu coloco no seu templo, nos seus átrios. Agora não, agora é para mim. Sabe, desculpa falar, o pessoal começa a ganhar 50 mil, 100 mil, 150 mil, dá vida por isso, para pregar o evangelho, para cantar o evangelho. Não tem nada errado, o culpado é as igrejas que pagam, mas por outro lado, a pessoa começa, o dinheiro é dela, fala o que quer, mas não sei como falar isso. Você não vê a pessoa fazendo uma ação social, você não vê a pessoa investindo de fato aquilo que Deus deu, uma grande parte, mas você começa a ver os Rolexes. Eu não entendo, um homem de Deus usar um relógio de 300 mil reais. Se eu ganhar com a minha empresa, eu não tenho coragem, eu me sinto constrangido. Se eu ganhasse da igreja, eu nunca compraria. Tem um carro bom, tem uma casa boa, mas a coisa começa a sair de um âmbito tão grande, e aí constrói um templo de 700 milhões de reais, eu nunca vou me conformar com isso.
Nunca vou me conformar com uma igreja que cresceu batendo na igreja católica, porque os templos eram de ouro, riqueza, artes, e nós queremos construir templos. Se Deus quiser, um dia nós vamos comprar isso aqui, vamos fazer um templo bonito, bacana, irmão. Mas se Deus me der 100 milhões para essa igreja, eu nunca gastaria 100 milhões num templo feito de mãos humanas, mas eu colocaria grande parte em templos humanos que precisam comer, vestir, morar, crescer, abençoar e ser abençoado. Isso aqui, ó, não é um LED de 500 mil. Isso aqui é o estilo Manel, drywall. Na época, 2015, os caras chegaram aqui, pastor, onde o senhor importou esse LED? Só tem nos Estados Unidos. Não, foi aqui do setor mesmo ali, onde eles vendem drywall. Com sabedoria, parece que é, mas não é, e gastou menos, amém ou não? Olha o que ele diz: acumulei prata e ouro, riqueza sem conta dos reis das províncias, escolhi os melhores cantor e cantora, servi de um imenso harém, experimentei os maiores prazeres que um humano pode sonhar. Eu não sei nem o que esse cara fez. Tornei-me, ele se tornou, não é Deus, tornei-me o mais poderoso e famoso. Se fosse na linguagem de hoje, tornei-me aquele que mais tem seguidores entre os pastores. Tem um cara que prega muito, ele não tem que falar dele, que eu nem conheço ele, mas um dia ele senta só num banquinho, ele falou assim: eu tenho 18 milhões de seguidores. Eu estava vendo a entrevista. Não há um pastor no mundo que conseguiu os seguidores que eu consegui. Você quer continuar prosperando, crescendo? Tire eu. Coloque o eu sou. Alguém está entendendo ou não? Tornei-me, ele se tornou mais poderoso e famoso que todo mundo. Versículo 10: de tudo quanto meus olhos e meu corpo desejou, não lhes neguei, jamais privei meu coração de alegria alguma. Sabia desfrutar de todo o meu trabalho, pois a recompensa que obtive a realizei dedicadamente. Então nessa passagem nós vemos um homem totalmente egocêntrico, vaidoso, e Satanás foi no ponto forte, porque ele fala no meio de tudo que eu te li: mas eu mantive o meu coração na minha sabedoria. O ponto forte foi atacado, e Salomão começou a cair, começou a desmoronar. O maior rei de toda a história, o homem mais sábio de toda a história. Hoje não é diferente. O mundo, parte das denominações cristãs, está cada vez mais longe dos princípios da verdade, por causa da vaidade. Vaidade de templos, a vaidade disso, daquilo, do eu sou. Para muitas pessoas a vida se resume no mundo, e hoje também para muitos da igreja, só festas, gastos com carros, mansões. Não que seja errado, mas eu falo assim: não, você tem a mansão, mas divide o que você não tem fora da mansão. Você tem grandes carros, eu também quero ter trabalho para isso, mas dê parte para aqueles que precisam. Gálatas 6, de 1 a 3, lê comigo. Gálatas 6, de 1 a 3, anote aí. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais devem restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não seja igualmente tentado. Levais as cargas pesadas uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Versículo 3: pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si. Ei, pegou aí? Então amanhã que você chegar no seu trabalho, baixa as asinhas. Chegou para louvar, baixa as asinhas. Gente, louvar com voz, pregar, está cheio, está cheio. Eu não tenho essa vaidade de ser conhecido. Se Deus um dia quiser, Ele vai me fazer ser. Se Ele não quiser, eu não estou preocupado com isso. Eu repito isso para a igreja, para os membros saber como funciona. Nunca peguei o telefone e falei: me recebe aí na sua cidade, depois eu te trago aqui. Estou em viajar, me ajuda a pagar minhas férias, me põe para pregar. Aí a pessoa vem e coloca aquelas fotos: estou em tal lugar, tudo arranjado. Sendo que Paulo falava: vou estar em tal lugar, e o anjo vinha na madrugada no sonho e falava: não, você vai para massa, Vaidade do nome no cartaz, vaidade de crescer seguidores, vaidade de mostrar, tem voz bonita, prega bem, mas Deus não quer te levar para o mundo. Fica onde Ele te colocou, vai dar mais resultado. Frutifica onde Ele quer e não aonde você deseja.
segundo ato e último da queda. O primeiro foi vai e bate. O segundo ato da queda, minha visão, Salomão não ficou nem quente e nem frio. Fala comigo, nem quente e nem frio. Salomão amava a Deus, seguia Davi, ordenou para ele no início, por isso não durou para sempre. A maioria de nós, se tivermos humildade de olhar, o primeiro amor que a gente era quente, para muitos hoje é tão diferente. Hoje é tão morno, seja o que for, se eu for no culto eu vou, se eu não for não vou, se eu servir eu sirvo, se eu não servir, se der eu vou, se der eu faço. Ah, eu não orei, esse ano tem 2, 3, 4, enquanto pessoas falam 5 anos que não dobra o joelho, não ora, ora aquela oração rápida, só ora quando está na igreja, não tem intimidade, não tem vida, não tem conhecimento bíblico, não busca o Espírito de Deus e a sua revelação, não busca um contato, uma intimidade, não busca, vive de migalhas que os púlpitos derramam sobre vocês, ou sobre mim, se assim um dia eu for, não ouve mais a voz de Deus, se acostumou, é morno. Só busca Deus quando a coisa aperta, a doença chega, o desemprego bate a porta, o dinheiro falta, o marido foi embora, a esposa, aí bate dentro da igreja. Bate dentro da igreja. Queridos, eu não posso ser morno, não posso. Ou como Salomão, por um período ele decidiu ser frio, arriscou a salvação dele. Você decide ser frio, arrisca a salvação, não te aconselho. Ou seja, quente de fato. E quente não é orar em língua estranha, reteté, fogo, estou cheio de sapatinho de fogo. Irmão, cuidado do sapato de fogo que queima os pés. Pega um mais macio, mais tranquilo. Não, não é isso que é o primeiro amor. Não é isso que é ser quente. Vamos lá, quando seu maridão é quente, ou sua esposa é quente, é quando está no compromisso do dever, amém ou não? Os bons entendedores entendam, porque há adolescentes aqui. Aí está quente. Então o que é quente no mundo espiritual? É rodar, pular, orar em línguas que ninguém entende nada? Quente é aquele que está andando, amém ou não? Como Enoque. E Enoque andava com Deus e já não era mais Enoque. Quente é aquele que, como Elias, ora e algo sobrenatural desce e acontece. Quente é aquele que onde chega e fala, as pessoas falam algo diferente. Há um brilho, a sua voz, alguma coisa. Você passou lá e deixou algo tremendo, você mudou. Eu, dá um testemunho rápido, se você me permite, eu tenho 15 minutos de pregação ainda. Segundo aqueles que olham o relógio toda hora. A nossa empresa, a empresa que Deus é sócio majoritário desde o dia que eu abri ela, a Impetus Energy. Aqui tem algumas pessoas que trabalham comigo e sabem que nós prezamos, porque toda igreja, toda empresa tem uma cultura. A cultura, você tem que chegar a entender a cultura. A nossa cultura é cristã verdadeira. Você chega lá, tem um versículo, mas não basta ele estar lá. Nós não mentimos, nós não sonegamos, nós não roubamos, entregamos o que prometemos com prejuízo ou com lucro. Pode perguntar, qualquer um trabalha para mim, que falar a verdade com você, vai falar. Toda segunda-feira nós oramos, alguém leva um versículo, leva uma coisa, sendo crente ou não, e assim vamos. E tem um cara que é de fora, e ele presta serviço terceirizado. E ele começou a fazer serviço, e ele passou na empresa, e veio também, ele vindo das obras do Goiás. No final do ano, nós reunimos os colaboradores para fazer a confraternização do Natal. E ele estava vindo, claro, ele foi participar com a gente, umas 8 horas da noite, eu não lembro, 9, ele ia embora. Eu falei, não, você não vai sair sem orar por você. E ele passava no escritório às vezes um dia todo, 2 dias, depois saía. Semana passada eu liguei para falar um negócio com ele, sexta ou sábado, foi agora recente. Tudo bem, ele está na obra lá no Goiás, como é que está? Está tudo bem? Mas antes de você falar sobre obra, eu quero te contar algo. Eu falei, sim, pois não. Ele falou, desde que eu conheci você, a sua empresa, eu tenho falado isso aqui na cidade. É impressionante como vocês falam de Deus. É impressionante como vocês oram a todo momento. Nas reuniões, com engenheiro de tudo quanto é lugar, você fala de Deus, você agradece. Aquela oração que você fez aquele dia que eu ia viajar à noite, eu fui de Sobradinho à minha cidade, 4 horas de viagem, impactado, pensando naquilo.
como a sua empresa é diferente, como vocês têm esse Deus, como é isso? E eu procurei um cara evangélico que eu conheço, que é sério como vocês. Fui na empresa dele, lá parece demais também, sobre Deus. Fui no outro, e eu fui me encontrando, eu estou impactado. Ontem eu entrei dentro do carro de um deles, e conversando, ele falou, você quer Jesus como Senhor? Ele falou, eu aceitei, e eu estou lendo a Bíblia, eu estou apaixonado, o que é que eu faço? E assim muitos já choraram naquela mesa, muitos já receberam oração. Por quê, queridos? Você é quente 24 horas ou não vai dar certo, você é morno e Deus não quer. O que é quente fica frio, aquele café que era quente agora está frio, depois você requenta ele. Trem ruim é café requentado. Mineirinho gosta de café novo, cheiroso. Semana passada vi um cara insistindo comigo de grandes negócios, junto com o poder público, aquela coisa toda e tal. E eu fui um pouco, dei linha, eu gosto muito do cara, querendo ajudar ele. Chegou um momento que eu falei com esse moço, para, eu não posso ir mais. Mas por quê? Eu falei, não, você já quer que eu vou no âmbito federal? Eu conheço tudo isso, eu vivi lá, eu caí lá, eu errei lá, eu conheço isso. Eu não quero, mas não quero. Se eu tiver que dar dinheiro, se eu tiver que dar uma propina, e eu sei que vai chegar o momento, eu não quero mais. Não, mas é milhões. Eu falei, preciso mais de Deus do que de milhões. Então você precisa ser quente 24 horas. Não dá para ser quente aqui dentro e bater na mulher em casa. Não dá para ser quente e bater no seu marido, que vocês estão batendo mais do que os homens. Não dá. Não dá para ser levita, para ser pregador, para ser membro, levantando a mão e aceitando um cargo público para ter propina ou para ajudar na propina. Não dá para você falar que é crente quente, que Deus precisa, e mentir para vender. Mentir para ganhar o seu dinheiro e ainda dizer que Deus te deu. Deus não dá dinheiro sujo, Deus não dá dinheiro errado, Deus não dá dinheiro através do engano. Deus não vem nada dele que não seja santo, luz, sal, curado, santificado e puro. Tome uma posição hoje, eu e você, e vamos andar sobre as verdadeiras brasas, não as meninices e vigílias, mas as brasas que os anjos colocaram sobre os lábios de Isaías, aquelas que queimam o pecado confessado. Salomão não durou muito. Ele então casou com muitas mulheres estrangeiras que Deus disse que não podia, fez alianças com os estrangeiros e permitiu que o paganismo entrasse no seu coração. Jugo desigual. Todo mundo me pergunta, eu falo, cuidado, eu não decido para a vida ninguém. Jugo desigual é perigoso. Porque quando você acha que, sabe quando a pessoa fala assim, não, mas eu vou converter essa pessoa, vai, mas não tem resposta de Deus, não tem. Quando você vê, sem brincadeira, a maioria é como Salomão, começou a ir para o bar para agradar o marido, ou o namorado, ou o noivo, que era jugo desigual, começou a ir lá na religião dele errada, começou a ir lá achando que era forte demais, caiu, enfraqueceu, esfriou. E agora começa aquela desculpa que está sendo usada. Eu posso ter Deus dentro de casa. Claro que pode. Mas indo para o mundo ao mesmo tempo. Ei, acorda aí! Tem alguém entendendo? Estou sendo muito duro, irmãos. 1 Reis, vamos lá. 11, de 1 a 8. Além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, tutemnavinitas, sidônias e etéias. Todas pertencentes às nações sobre as quais Deus ordenou expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco. Pois certamente no dia que isso ocorrer, desviarão vosso coração para seguir os deuses e... Deus está dizendo, a fortaleza do César está comigo, mas se vocês for lá, vocês não vão suportar. Irmão, ou o crente abandona as coisas boas do mundo, boas para a carne, ou ele não tenta andar lá, vai dar errado. A carne vai sentir o impacto.
É igual crente por fantasia para evangelizar em carnaval. Mentira, não vai dar certo. Quer evangelizar em carnaval? Fica na porta do carnaval com roupa decente. Agora fantasia, e Jesus, e Jesus, e Jesus. Ah, pelo amor de Deus. Vai ser contaminado, não tem jeito. Você está lançando no meio dos pelecotecos tudo lá. Então vai para lá, arranca os dois olhos e vai cego logo. Ainda faz um corpo a corpo para evangelizar. Tudo peleco. Irmão, não dá. Serve para nós hoje, irmão. Cuidado com julgo desigual. Cuidado com quem você caminha. Cuidado com sociedade maldita que está pondo dinheiro no seu bolso, vai estar te afastando de Deus. O melhor sócio chama Deus. Aí ele disse: vós não entrareis em contato, pois certamente no dia que socorrer desviarão do vosso coração para seguir os deuses deles. Contudo, Salomão se apaixonou por elas, gracinha, e as tomou por esposas. E ele teve 700. Ele não só pirrachou Deus não, ele só não temou não. Ah, já que eu vou cair de vez. Traz 700. Uma já é difícil. 700. É provocar Deus demais. Não bastou 700, ele trouxe 300 concubinas do povo errado. 1000 mulheres. Sorte de Salomão que não tinha shopping, senão ele tinha quebrado. O mais rico da época. Olha só, Deus avisou lá atrás para não ir, ele foi. Tem gente que vai teimar e vai. E suas mulheres o levaram, ó quem levou Salomão, a afastar seu coração do caminho de Deus. E à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir deuses e divindades. E o coração de Salomão, olha aqui porque que eu coloquei a queda dele como nem era quente e nem frio. Olha só onde está, onde Deus me mostrou. E o coração já não era totalmente. Se não é totalmente, é parte. E se é parte, não é quente e nem frio, nem é total quente, nem é total frio, é morno. Silêncio sobre a terra. Entendeu por que eu falei? Como fora o coração do seu pai Davi. Que coisa linda, Davi caiu, Davi matou. Mas Davi, cara, quando eu vi isso aqui hoje à tardezinha, já dando aquela última. Cortou aí, irmão? Vocês estão ouvindo? Ah, deixa do jeito que está. Amém? Ou glória. Quando eu vi isso aqui à tarde, Davi pecou. Davi matou, Davi adulterou. Ele arrependeu, claro, é o princípio do perdão, acabou. Mas sabe o que Deus falou no meu coração? Davi nunca adorou outros deuses. Ah, pega aí a chave! Obrigado, irmão, Deus te abençoe, passa no RH lá. Deus te abençoe, hein? Senti unção. É sério, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou igual todos nós, mas ele nunca. Tem uma coisa que Deus diz, a Bíblia odeia, abomina, é quando você troca ele por outros deuses. Então Salomão deixou seduzir e seguiu, olha só, seguiu Astorete, Astarote, deusa dos Sidônios, Amaloque, o abominável, repugnante deus dos Amonitas. Assim Salomão praticou o que era mal perante o Senhor e não procurou seguir a orientação de Deus de todo o coração como seu pai. Nessa época Salomão construiu um altar. O cara que construiu o templo, ele ficou tão perdido que ele construiu um altar a Quemosh.
Camus, em outras, o odioso e nefasto Deus dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, feriu Deus. E a Moloque fez o mesmo para todas as mulheres estrangeiras. Quer dizer, toda mulher que ele tinha, que tinha um Deus diferente, ele levantava um altar, levantava uma estátua, adorava. Aí você casa com uma pessoa que não tem Jesus, ou você está namorando ou noivo e não quer, e a pessoa não quer. Daqui a pouco você está montando um altar de uísque na sua casa, um altar de droga, um altar de pornografia. Você tem lá naquele lugar cheio de imagens mudas, surdas, sem poder, e alguém dizendo que você pode ir, não tem nada errado não, tem que ser sabedoria. Faz de tolo para ganhar os tolos, não, faz de tolo para ir para o inferno. Essa passagem afastou ele totalmente, por mais que ele estava morno. Aí eu posso trazer para o Novo Testamento, você conhece muito o texto, Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo em Laodiceia escreve o Senhor: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não é frio nem quente. Antes fosse você frio ou quente, e por esse motivo, porque é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-me da minha boca. Irmão, se você for fazer a hermenêutica, é claro, a exegese, aliás, você vai descobrir que tinha água morna, que tinha água quente. É bonitinho ver os caras fazendo isso no TikTok, mas Deus usou aquilo que eles conheciam para falar como era. Porque quem bebia água morna naquela época vomitava. Bebe água morna. Tem gente que bebe para emagrecer, vai emagrecer mesmo, porque vomita tudo. Terrível. Deus está dizendo, ou você é frio ou você é quente. Morno é a pior escolha que você fazer. Desce do muro, ele está falando. Um cara escreveu, não lembro o nome dele, eu achei interessante. Quem está em cima do muro já decidiu, é do capeta. Porque Deus deu o filho com toda a sua integridade, ele quer toda a sua integridade, ele quer você 100%. Ele disse, sabe o que é vomitar, irmão? Peraí, deixa eu te fazer uma pergunta, não é nojento, não é só, você só vomita o que está dentro de... Pegou a chave? Eu vou te vomitar aquilo que já está só. Cuidado. Ele diz, estou rico, conquistou riqueza, não preciso de mais nada. É o que Salomão estava falando. Contudo não reconhece que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Há uma vertente de visão. Para os homens, às vezes, nós estamos ricos, bem, ministério bem, mas para Deus do céu, que olha o coração e olha as coisas escondidas que ninguém vê, Ele fala, você não está rico, você está pobre. Você não está saudável, você está doente. Você não está vivo, você está morto. Não precisa de mais nada. Portanto, ofereça este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de te enriquecer, roupa branca para que possa cobrir a tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir teus olhos possa enxergar claramente. Eu te repreendo e corrijo a todos quanto amo. Ei, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu vou entrar, sentar e ceiar com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que assente comigo, aleluia, no trono, assim como eu venci e me assentei no trono de papai. Quem quer sentar no trono lá em cima, hein? Aleluia! Precisa vencer, precisa renunciar, precisa mudar, precisa abrir mão. Aquele que tem ouvidos ouça e compreenda o que o Espírito fala às igrejas. Foi assim que Deus reagiu à mudança de Salomão. Se você continuar lendo lá em 1 Reis, você vai ver que Deus levantou adversários, o Edomita, Hadad, Edom e um monte de adversários. Ele foi levantando adversários e falou com Salomão assim, ó, eu não lembro qual os versículos, mas está lá, qualquer versão. Tem versão que é uma palavra destruir, outra é tirar do trono. Eu só não vou te destruir e tirar todo o seu reino por causa da promessa que eu tenho com o seu pai. O pai que pecou, mas arrependeu. O pai que matou, mas arrependeu. Mas o pai que nunca cocheou entre deuses. Eu não vou tirar, mas eu vou dar para o seu filho. Mas eu vou tirar do seu filho, como consequência. Em amor a Davi eu vou deixar uma cidade. Depois é só você continuar lendo. Reis, Crônicas, vai ver o que aconteceu. Paulada.
paulada. Em caso de Salomão, queridos, não é o único onde alguém está firme com Deus se tornou morno, né? Quantos de nós já caímos em armadilhas? Eu já caí. Quantos de vocês não caíram? 2 Coríntios 13, 5, parte A diz, que é o texto que eu li na abertura: examinai, portanto, a vós mesmos, a fim de verificar se está realmente na fé. Provai a vós mesmos. Amém ou não? Provai a vós. Você provar você. Isso dá uma pregação, pastor. Como que eu vou provar a mim mesmo? Você prova você. A verdade é que o fato de estar quente hoje não garante estar quente amanhã. Amém ou não? Precisa cuidar do coração, proteger as partes fracas, mas proteger também as partes fortes. Vaidade nunca. Se você está morno, você só lê um diarinho de manhã cedo, você não tem vida de oração, você não tem jejum, você não tem um monte, não que o monte seja obrigatório, é só um exemplo, mas você não tem vida, você não ora por pessoas, você não leva o evangelho para ninguém, você não fala nada para ninguém. Um dia você está bem, um dia você está caído, semana você está bem, na outra semana você está caído de novo, e ninguém vê, mas Deus vê todas as coisas. Você é dominado por uma pornografia doentia, que na madrugada só você sabe, ou quando está em casa, ou quando está no trânsito, você mente pra caramba, fofoqueiro. Cuidado. Deixa eu te alertar e alertar a mim também, que não sou diferente de você. Sou um homem pecador. Não fique morno. Prove a você mesmo, para ver se realmente está na fé. Sabe que eu gosto dessa palavra? Prova se está na fé, porque nós podemos estar na religiosidade e não na fé. Pegou a chave aqui? Na religiosidade e não na fé. Está na fé é uma coisa, está praticando ela, tem frutos. Na religiosidade eu tenho um templo para ir, eu trabalho às vezes num departamento, eu falo para mim mesmo que sou crente, mas é o que Deus mandou trazer para você e eu não posso fugir, e para mim também. Encerrando, vou encerrar hoje essa série. Por incrível que pareça, se eu tivesse pregado 200 títulos, eu acho que se perguntar a maioria aqui, penso eu, teria uma pergunta: pastor, Salomão foi para o céu ou para o inferno? Fala a verdade, a sua curiosidade é. Aí o pessoal banando a cabeça, quase 800 pessoas. Salomão foi salvo? Gente, é isso que todo mundo preocupa. Quando o pastor Eliseu falou que todo mundo quer saber de Apocalipse e não quer saber de Gênesis, eu brinquei ali, fala Deus. Tem 8 anos que eu prego nessa igreja. Para de preocupar com o que ninguém entende. Para de falar da parte de Apocalipse que não tem revelação. Vai estudar como você vai permanecer firme, como você vai servir, alegrar a Deus, sim ou não? O tanto de coisa que Eliseu pregou aqui, que testificou, eu fiquei feliz, porque foi Deus só falando: não, é isso que eu quero falar para a Seara Viva, é isso que eu preciso falar. Então, queridos, Salomão foi salvo ou não? Vou deixar isso para encerrar a série, senão ela ficaria em aberta. Quem matou Odete Reutemann? Quem é dessa época? Eu não era convertido, então eu posso falar, né? Eu assistia naquela época novela, só tinha isso também, eu era menino. Todo mundo do Rio, você sabe que é Odete Reutemann. Se você não viu às 8, você viu no... Como é que chama aquele negócio que você vê de tarde, Marcinho, da Globo? Vale a pena ver de novo. Então, Salomão foi para o céu. Vamos lá, eu vou encerrar com isso, porque a série de Salomão precisa encerrar com essa pergunta. Não existe nos maiores teólogos de toda a história, não é só da agora e os da agora, um consenso. Não tem como um ser humano ter o poder de afirmar que Salomão foi ou não foi. Não foi. Você vai achar muitas coisas, vai achar uma linha forte que defende que ele sofreu um bom tempo, e ao Jesus descer para pregar para os mortos do Velho Testamento ali, Jesus salvou Salomão e levou. Isso é uma teoria, não está na Bíblia. Estou dizendo que tem muitas vertentes. Agora eu gosto de uma coisa. Segundo a tradição judaica, isso aqui eu gostei demais, porque eu acho que é difícil falar do Velho Testamento sem não estudar a tradição judaica, que é quem trouxe de pai para filho, né? Salomão escreveu, guarde isso, Cantares quando era jovem. Essa é a tradição judaica. Provérbios quando ele estava na meia idade, antes dele fazer essa bagunça toda. E Eclesiastes no final da vida. Eclesiastes todinho ele falando: tudo que eu fiz, tudo foi vaidade. Eu conquistei tudo, tive tudo, mas é vaidade. Vaidade no hebraico ali é vazio, sem sentido. É ali que Salomão confessa todos os seus pecados. Pode olhar, ele confessa e mostra que errou. E ele fala no final que
o melhor para todos é obedecer e seguir Deus. Baseado nesse versículo de Provérbios, tem uma linha teológica que defende que naquele momento ele arrependeu, porque ele está dizendo, o melhor é você seguir Deus, o melhor é você obedecer a Deus. Então, se essa tradição estiver correta, 1 Reis 11 vai ver que ele deixou a idolatria, ele passou a temer Deus. Então, segundo ela, você vai concluir que é possível que ele tenha sido salvo. Eclesiastes 12, de 12 a 14, diz assim: atentai, pois, filho meu, a mais que aconselho, não há limite para produzir livros e estudar. Olha a época que ele falava isso. Demasiado faz o corpo ficar exausto. Agora que já se disse tudo, eis aqui a conclusão que chego. Ama reverentemente a Deus, obedece os mandamentos, porquanto para isso foi criado. Porque Deus vai te conduzir a juízo, tudo quanto foi realizado, até mesmo o que ainda está escondido, quer seja bem, quer seja mal. A verdade é, na Bíblia não tem nenhum registro que Salomão se arrependeu, mas tem um registro que ele pecou e desagradou a Deus. Não tem na Bíblia. Mas Eclesiastes dá a impressão que o livro que ele escreve é de arrependimento. Então a Bíblia é clara em falar dos pecados de Salomão, mas não diz nada acerca do arrependimento. Então eu não sei onde ele está agora. Quando eu for, eu te falo, se por acaso você ficar. Quem vai comigo? Teve uns aí que falou nada. Deus te cure, Deus te abençoe, Deus te renove. 1 Pedro 5,8, sede sábios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, bravando como leão. Então vigia. 1 Coríntios 10,12, assim aquele que está firme, cuide-se para que não caia. Encerro dizendo, caso você caia, ou eu, se Salomão pôde arrepender Davi e tudo mais, eu deixo 1 João 2, de 1 a 2 para nós. Caros filhinhos meus, essas palavras vos escrevo para que não pequeis, para que não caia. Se entretanto você pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, ó justo. Isso te dá carta branca para pecar? Salvo o conduto? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Todos nós erramos, mas a graça, a morte e a ressurreição de Cristo, se nós confessarmos os nossos pecados, arrependermos e não sermos mais mornos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Até os mais sábios erraram. O título é, em outras palavras, vigie o tempo todo. Cuide dos pontos fracos e dos pontos fortes. Eu te dei hoje uma estratégia de guerra de Satanás contra nós. Seja vencedor, seja conquistador e prepare-se para sentar no trono com Jesus Cristo, para reinar de eternidade a eternidade. Fique de